dia, caros amigos. Depois de uma longa temporada sem realizar um novo vídeo, nós decidimos dar continuidade ao trabalho que nós já vimos fazendo há muito tempo, né? Fizemos 6 vídeos e agora com esse vai ser o 7º. E o assunto de hoje, no nosso Falando para Areia Branca, Rogério Edmundo falando para Areia Branca, o assunto de hoje vai ser a voz do povo e o legislativo, né? Procurarei ser breve, mas porém objetivo. Bem, minha gente, é o seguinte. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas era bom que fosse assim mesmo, a voz do povo fosse a voz de Deus, né? Mas infelizmente não é, né? É o que a gente vê no nosso país, tanto a nível de nação, como a gente vê a nível de estado e a nível de município. Na maioria dos estados e municípios, a grande maioria, os legisladores, no caso, deputados estaduais, né, senadores, deputados, aliás, federais, vereadores, eles, apesar de terem sido eleitos pelo povo para representar o povo no legislativo, eles não representam. Infelizmente não representam a vontade nem a aspiração do povo. Né? A gente vê o seguinte, é que os cargos sempre são utilizados como moeda de troca para com os mais poderosos, ou seja, com o poder executivo, sempre assim. Por isso surgiu o caso do mensalão. Era o quê? O governo federal querendo comprar o voto dos deputados e senadores para aprovar projetos não só de interesse deles, mas de interesses de grupos empresariais que, evidentemente, tinham conluio com o executivo e queriam ver os seus interesses serem aprovados. Leis criadas exclusivamente para beneficiar, na maior parte das vezes, empresas, grandes grupos empresariais, inclusive internacionais. A nível estadual e legislativo, aliás, e municipal, a gente vê mais ou menos acontecer a mesma coisa, né? Numa reunião que nós tivemos, um determinado vereador falou que as coisas não aconteciam de acordo com como o povo queria, porque, primeiro, nas sessões do legislativo, na Câmara de Vereadores, por exemplo, não ia ninguém assistir, ninguém ia lá prestigiar, assistir, ninguém fazia... E passava a eleição, ninguém fazia cobrança de nada. Mas vejam só, também é dever do vereador, ou do deputado, dos federais, estaduais e demais legisladores, como senador e tal, fazer com que o povo tenha interesse em assistir suas sessões, né? É interessante isso. Eu vi aqui agora, que aconteceu em Mossoró, a Câmara de Vereadores tinha sessões filmadas pela TV Mossoró. Pois bem, o presidente da Câmara, como é parceiro do prefeito de Mossoró, e o prefeito estava incomodado com isso, ele simplesmente suspendeu as transmissões que interessavam ao povo. O povo em peso assistia às sessões. E aí, mas ele tirou simplesmente e pronto, e acabou-se. Então, quer dizer, o interesse do povo fica sempre em último lugar. E o interesse do povo só é visto, aliás, só é visto em época de campanha, porque o cara chega nas comunidades e diz, não se preocupe não, vocês estão precisando disso, é interesse de vocês que tenham isso, nós vamos, se eu ganhar, nós vamos fazer isso e aquilo. Só que não fazem. Vocês podem prestar atenção que a maioria das câmaras de vereadores, quando se elege, a maioria, se torna imediatamente aliada do prefeito que entrou. Pode ser adversário ou correligionário, principalmente os oposicionistas que passam imediatamente por outro lado, porque a oferta disso, daquilo outro, ou seja, há uma compra mesmo. A verdade é essa, há uma compra, né? O povo dá o poder para o legislador para fazer o quê? Para legislar, criar leis, aprovar ou rejeitar projetos de leis do executivo, discursar sobre interesses do povo, apresentar propostas, requerimento, e também fiscalizar, acima de tudo. Mas esse item, fiscalizar, é o que menos se vê.
pelo menos em nossa cidade, a gente nunca viu acontecer nada de grave contra o poder executivo que esteja cometendo irregularidades. Nas ruas aonde a gente chega, a gente escuta nas praças, esquinas, que está acontecendo irregularidade tal, está acontecendo roubalheira assim assado, está acontecendo isso e isso errado, o povo diz. Da mesma forma que eu escuto, que vocês escutam, também os vereadores escutam. Mas não procuram fiscalizar, eles não estão nem aí, como se diz, né? Eles não fiscalizam. Então, aí você ouve falar que vereador tal está sendo beneficiado com isso, com aquilo outro, pelo poder executivo. É uma vergonha, é uma traição ao eleitorado. Agora, minha gente, o eleitor deve dar o voto, sim, porque nós vivemos num país democrático, uma democracia que é o melhor regime que tem, com todos os defeitos, com todas as falhas e erros, ainda é o melhor regime que existe na face da terra, é a democracia. Agora, é necessário você dar o voto e cobrar serviço e empenho do vereador e também do prefeito. Você, cidadão, tem o direito de ir lá e cobrar, exigir. Vocês podem ser que não saibam, mas não só no Rio Grande do Norte, como em todos os estados da Federação do Brasil, tem uma lei na Constituição Estadual, aliás, tem um artigo na Constituição Estadual, um artigo, que diz que todos os prefeitos têm que, durante o ano, tem que disponibilizar as contas da prefeitura do ano anterior durante 2 meses para a população. Disponibilizar, anunciar, olha, se você quiser ver as contas da prefeitura, do ano que passou, está aqui à disposição de todo mundo. É isso que diz a Constituição, mas ninguém faz. Né? Tem a lei da transparência que obriga as prefeituras a ter o portal da transparência, né? Um site para disponibilizar todo tipo de informação, licitações, contratações, nomeações, tudo para a população ver. Ou seja, o nome já está dizendo, portal da transparência. Mas a maioria das prefeituras não fazem isso, inclusive aqui é de Areia Branca. Pode acessar o site do município de Areia Branca, da prefeitura, para ver se você encontra o item licitações e contratações. Essa parte de respeito a isso. Você não vai encontrar nada. Então, é a desobediência assim, pura e clara. Será que o Ministério Público não sabe disso? Porque todo mundo acessa a tudo. Principalmente o Ministério Público que vive exatamente fiscalizando também. Então sabe, todo mundo sabe. Os vereadores sabem, acessam, sabem. E fica todo mundo calado, né? Então a representação legislativa, ela tem que ser transparente também. Né? Ela tem que ser profícua, ela tem que ser em favor dos interesses do povo e não de um prefeito, de forma nenhuma. Outra coisa, por conta exatamente desse desinteresse, né? Dessa deslealdade do legislador, do vereador, do deputado, do senador, para com o eleitor, para com o povo fica desinteressado, porque vai assistir uma sessão e chega lá para ouvir debates de problemas bestas, coisa que não interessa para ninguém. Então as pessoas se aborrecem, as pessoas sabem que existem muito mais problemas graves que devem ser, inclusive, apurados, né? Ser levado ao conhecimento da justiça. E como não acontece nada disso, o que é que ele vai ver lá? Ele fica apático. Ele não tem interesse. O cidadão entra na Câmara e olha ali, vai, poxa, esses caras estão discutindo coisas que não me interessam. Tem coisas graves, de alta importância ocorrendo no município e ninguém faz nada aqui, ninguém relata, eu não vejo uma ação desses cidadãos levando ao conhecimento da justiça os descalabros, as irregularidades que estão acontecendo no nosso município. É isso que o cidadão vê e pensa. Então é por isso que é essa apatia do povo. Né? Então eu acho que chegou a hora assim. Aqui, se você me ouvir, você morar em Areia Branca, eu faço um convite a você. Vamos todos nós assistir às sessões e vamos participar, ver o que é que estão dizendo lá, o que é que estão fazendo de bom e de ruim. E o que estiver fazendo de ruim, de regular, ou sendo
de deslealdade em relação ao povo, vamos denunciar ao público e vamos levar também a responsabilidade de cada um ao conhecimento do judiciário, principalmente do Ministério Público. Porque o legislador ele está sendo pago com o nosso dinheiro para nos representar e bem. Se ele não está cumprindo com o seu papel, ele tem que cair fora. De uma maneira ou de outra ele tem que cair fora. Ele tem que sair. De um jeito ou de outro. Ou pelo voto, ou através de uma cassação de mandato, porque não só se caça mandato de prefeito, não. Se caça de vereador também. Tem muitos municípios aí que os vereadores foram vários caçados por conta de não estarem cumprindo direito o seu mistério de representar bem o povo. Não é? Então não é só esse caso, não é só com vereador, deputados estaduais e federais que a gente vê. Olha, uma barbaridade que aconteceu agora no Poder Legislativo a nível estadual, né, na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia foi eleito um dia desse. Pois bem, já mudou o regimento interno de lá e já fez a eleição por 2 anos seguintes. O cara já é o presidente da Assembleia para 2 anos. Depois de terminar o mandato dele, ele já está eleito para ser presidente por mais 2 anos. Isso é uma burla à lei, não é? Isso aí é um atentado à democracia, porque durante esses 2 anos que ele é presidente, outros deputados poderiam fazer seus trabalhos, todos almejam também comandar aquela casa. É um direito que assista a cada um dos legisladores querer ou almejar ser o presidente por um período daquela casa, né? Que ele serve ali, ou a Assembleia Legislativa, ou um caso, a Câmara de Vereadores. Mas o que é que eles fazem? Faz eleição imediata para se perpetuar. Minha gente, isso é uma barbaridade. E acontece uma coisa dessa e ninguém diz nada. A imprensa relata aquilo como se fosse uma coisa comum, normal. Aquilo, para mim, eu estou achando, é um golpe. Isso é um golpe, inclusive, um atentado, como eu acabei de dizer, à democracia, né? E eu ouvi falar que em Mossoró aconteceu a mesma coisa. Parece-me que o presidente lá da Câmara Municipal já está também eleito aí, para depois passar mais 2 anos. Isso é uma aberração. Por isso eu sou a favor das propostas de lei que estão correndo agora no Congresso. A primeira, que mandato de vereador não deve ser prorrogado. Não deve ser prorrogado. E se for, é só uma vez só. E o cara não pode mais ser candidato, né? Também não haver prorrogação para o poder executivo, prefeito, governador e presidente da República. Não ter reeleição. Acabar com isso. E também outra coisa boa que está correndo, para ser desembargador e ministro dos tribunais superiores, a proposta que está correndo lá é fazer concurso, abrir concurso para qualquer advogado fazer, e o mandato é 5 anos e tchau, não tem mais. Esse negócio de o cara ter cargo vitalício até 75 anos está errado. Ele é indicado hoje, os desembargadores, os ministros do Superior Tribunal, dos tribunais superiores todos, são indicados pelo poder público, ou seja, indicado pelo governador, pelo presidente da República e referendado pela Assembleia Legislativa ou no caso, pelo Congresso Nacional, quando se trata de ministro. Então, isso é uma barbaridade. Aquele pessoal fica devendo favores. Olhe, no meio de mil, você tira um Joaquim Barbosa, no meio de 1000. E olhe. Porque foi o único que teve coragem de se tornar independente ali. Fora ele, ali todo mundo deve favor a político. A gente está vendo agora a escolha de um ministro novo aí, esse Fachin, né? A gente está vendo como é que está acontecendo a indicação da presidente da República e os interesses estão aí, ó, fervilhando pela televisão, a gente vendo a vistas claras como é que funciona essa máquina suja, que não serve para nada. Por isso que o judiciário está tão desmoralizado hoje, ninguém acredita na justiça. O povo não acredita na justiça por conta disso. São muitos conchavos para o cara ser indicado um desembargador, ser indicado um ministro. Então é o seguinte, eu sou a favor de que realmente seja compulsado o candidato a desembargador ou a ministro, e que também tenha um prazo de mandato já determinado. 5 anos e tchau, e abre espaço para outro.
É assim que a gente vai aprimorando nossa democracia, e aí sim o povo com uma máquina tanto política como judiciária desviciada, né, sem vícios de passar tanto tempo, vai ter uma prestação de serviço muito melhor, não tenho nem dúvida disso. Muito obrigado e até o próximo programa.